Bom, continuando então a respeito das características das angiospermas, as angiospermas elas são grupos de plantas vasculares, isso significa que elas têm vaso condutor. Lembra que quando a gente estudou briófita, né, eram plantas que não tinham vasos condutores, então o transporte de substâncias ele acontecia de célula a célula, o que acabava tornando a briófita uma planta muito pequena, em comparação com as angiospermas que nós temos árvores de 3, 4 metros de altura, tá? Então ela precisa desses vasos condutores, da mesma forma que nós precisamos dos nossos vasos sanguíneos para transportar os nutrientes desde o nosso estômago até o nosso cérebro, por exemplo, tá? Então, essas plantas vasculares, elas são chamadas de traqueófitas, tá? Todas as vasculares. Então, angiosperma, gimnosperma, pteridófita são traqueófitas, que apresentam, nesse caso das angiospermas, sementes protegidas por frutos. Então, isso é uma característica que não tinha nas gimno, tá? Do grego, né, angios, então, é vaso, urna, esperma, semente, então local onde eu tenho proteção da semente. Por isso a gente chama elas também de espermatófitas, porque elas têm as sementes. Quem também são espermatófitas? Gimnospermas, tá? Então, traqueófitas que têm vaso condutor, pteridófita, gimnosperma e ângio. Espermatófita que tem semente, né? Então, gímeno e ângio. E após a fecundação, os óvulos dão origem às sementes e os ovários formam os frutos. Isso é muito importante, tá? Então, memorizem. Os óvulos dão origem às sementes e os ovários dão origem aos frutos, tá? A parte carnosa do fruto que a gente come. Já uma outra classificação que a gente também coloca as angiospermas são nas classificações de fanerógramas, tá? Que são estruturas relacionadas à reprodução sexuada, ou seja, possuem flores. Então, as angiospermas são as nossas únicas fanerógramas, são aquelas que produzem flores. Bom, e aí, mas qual que é a relevância da produção de flor, tá? A produção de flor, ela garantiu um modelo de polinização completamente diferente do que a gente tinha anteriormente, tá? Ou seja, ajudou na reprodução sexuada. Essa polinização, no caso das angiospermas, eles podem ocorrer pelo vento, como também nas gimnospermas. Então, que flor que é polinizada pelo vento? Aquelas que são mais feinhas, em que o estame, né, aquela parte reprodutiva masculina, que é esse exemplo aqui, ó, ele é bem mais proeminente, né, porque o vento bate e leva o pólen para longe. Já aquelas que são polinizadas por animais, elas têm que atrair os animais de alguma forma. Então, isso pode ser através dos insetos, pássaros e morcegos. Então, por exemplo, os morcegos, eles são atraídos pelo cheiro. Aquela planta dama da noite, que libera o cheiro depois das 6 horas, os morcegos têm hábitos noturnos, né? Ela libera o cheiro esse horário para atrair os morcegos para polinizar. Se você perceber a cor dela, não é chamativa. Agora, as flores que são polinizadas por abelhas, por exemplo, são aquelas flores muito chamativas, bonitas e coloridas, tá? Porque as abelhas têm essa visão em cores, então ela consegue, ela é atraída por esse tipo de flor. Aquelas que são polinizadas por beija-flor, por exemplo, a parte da estrutura da corola dela, que é a parte da pétala, ela tem como se fosse um copinho, assim, e em cima, né, abre-se as pétalas. Nesse caso, elas são polinizadas por beija-flor, né, porque esse copinho faz com que o beija-flor consiga introduzir o seu bico lá para pegar o néctar, tá? E também auxilia na polinização. Então, a polinização, ela tem uma relação da seguinte forma. Os animais, eles vão em contato com a flor. Eles, ao se sujarem de pólen, como eles não vão sempre em uma flor só, eles vão em várias, eles se sujam de pólen e vão para uma próxima flor, tá? E com isso transportam o pólen e fazem a reprodução, ok? Então, essa é a importância bem interessante aí. Agora, qual que é a importância do fruto, né? Se a flor é importante para a reprodução, o que o fruto tem a ver com isso? O fruto, ele proporciona a dispersão das sementes, ou seja, os animais vêm, se alimentam daquele fruto, ingerem, e quando ele defeca em locais mais afastados, eles depositam aquela semente na terra, e essa semente vai fertilizar e gerar uma nova planta, tá? Então, essa é a parte assexuada da reprodução, tá? A parte sexuada, ela envolve a polinização através das flores. A parte assexuada envolve a dispersão através dos animais. Nós, quando nos alimentamos das flores, para elas não é interessante. Por quê? Porque a gente não vai defecar no ambiente, né? Então, automaticamente, a semente está perdida ali no processo. Então, a grande eficiência na dispersão dessas plantas, ela pode ser uma dispersão pelo vento, né? Se for um fruto não muito atrativo.
Pode ser pela água, que é o caso do coco, por exemplo, né? Que nenhum animal consegue fazer a ingestão do coco de uma forma total, né? Ou por animais, né? Que são a maioria das frutas comestíveis. Além do que, a gente ainda tem aqueles frutos, né? Que na verdade nem parecem frutos, que grudam nos animais. Sabe aquele. Parece uma semente que na verdade é um fruto, tá? Que a gente chama de picão, né? Que quando você vai no mato, gruda na sua roupa. Aquilo lá, ele tem um fechinho, justamente o objetivo é grudar, porque da mesma forma que ele gruda na sua roupa, ele gruda em animais. E o animal, quando ele vai andando em outros ambientes, ele vai dispersando aquilo vai caindo da pele dele, né, e vai dispersando para outras regiões. Bom, deixem a sua resposta aqui, né, no formulário, e aí nós voltamos no próximo vídeo.